pessoal, tudo bem? Meu nome é Louise, eu sou professora da Facem RN e hoje nós vamos discutir um pouco sobre construção de itens avaliativos, que é basicamente a construção das questões de prova, certo? Como eu sou coordenadora do Núcleo Pedagógico de Tecnologias do Ensino, nós trabalhamos subsidiando os professores para que eles possam desempenhar diversas funções acadêmicas importantes. Então, uma das nossas funções é ajudá-los a criar suas próprias questões de prova. Então, a partir desse raciocínio, nós iremos proporcionar ao aluno uma estrutura de pensamento crítico e reflexivo que é muito importante para a sua formação, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários desse vídeo e caso queiram entrar em contato comigo, o nome do meu e-mail é o meu nome, louise@facemmossoró.com.br, tá bom? Então, vou começar a apresentação aqui para a gente dar início. Começar a apresentar. Que já está aparecendo aí, começando a aparecer. E aí, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês. Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que compreender, né, nessa apresentação, quais são os passos, né, que a gente vai seguir, o que é que tem de conteúdo programado. Essa série de vídeos é dividida em 3 partes. A primeira parte é a fundamentação teórica, entendendo a teoria por trás da prática de produção de itens avaliativos. No segundo momento, a gente vai falar sobre os tipos de questões que a gente pode trabalhar, tanto na avaliação, que seria a avaliação cognitiva, principal, teórica, quando a gente tem ali a nossa prova, né, com 10 questões, em média, quanto a gente pode trabalhar nos nossos estudos dirigidos, que como vão ser questões abertas, então a gente vai trazer aqui também para vocês algumas opções de questões abertas também. Por último, a gente vai ter alguns exemplos de questão, para vocês verem como está próximo o modelo de questão que a gente trabalha na Facem RN para o modelo de ENAD, de Revalida e USMLE, que é o exame de licenciamento médico dos Estados Unidos. Então, essas questões são tipos de questões referência para que a gente comece a entender como é que se constroem boas questões, né? E faça com que o aluno tenha um raciocínio crítico e reflexivo, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira etapa, que é a fundamentação teórica, eu vou começar com esse diagrama, vamos dizer assim. O que é que nós temos aqui, pessoal? Quando a gente quer que o aluno aprenda sobre algo, né, aprenderá, seja lá qual for a competência, o aluno ele precisa desenvolver uma série de habilidades. Ele vai precisar aprender a ser aquele tipo de profissional, a conhecer determinadas tarefas, a fazer determinados procedimentos e a trabalhar em equipe. Quando a gente fala em ser, né, então, o aluno, quando ele é bem formado enquanto profissional, ele consegue atuar com autonomia, juízo e responsabilidade. Quer dizer que a gente está transformando esse aluno numa pessoa que seja ética, responsável, que tenha raciocínio crítico, né, por isso, o juízo. Quando a gente auxilia ele no processo de conhecer, a gente auxilia na assimilação de conhecimentos científicos e culturais, tanto gerais quanto específicos, que vão se completando, se complementando, se atualizando ao longo da vida. Isso aqui, gente, é basicamente o aprender a aprender.
Porque quando a gente sai da faculdade, óbvio, a gente sai com uma carga muito grande de conhecimentos que a gente já foi submetido, porém, sempre há mudanças, ainda mais nesses tempos contemporâneos, onde a gente tem a tecnologia aí atuando em diversas frentes. Então, é importante que o aluno saiba tanto aprender conhecimentos, saberes, quanto buscar aprender mais saberes depois que ele já não estiver dentro dos domínios da vida acadêmica. Aprender a fazer, como assim? A realizar procedimentos que ajudem a enfrentar as dificuldades que se apresentam na vida e na profissão. Então, esses procedimentos são os procedimentos básicos de um profissional, quanto a procedimentos que ele venha realizar para resolver problemas. Então, fazer as coisas também é importante. E, muito importante também, conviver com as outras pessoas e trabalhar junto com outras pessoas, né? Compreender melhor os demais e o mundo e suas inter-relações. Então, quando nós estamos formando uma pessoa, e não é só um professor que forma esse aluno, mas diversos professores, o que é que a gente pretende? A gente pretende fazer com que, além de ele conhecer alguma coisa, que a gente pode avaliar na nossa avaliação cognitiva, teórica, a gente tem que prestar atenção também no desenvolvimento do ser, no desenvolvimento dos procedimentos, tarefas e na convivência e trabalho em equipe. Então, muito tempo se focou apenas no conhecer. Conhecer era a máxima. Se você conhece muito sobre um assunto, você é um bom profissional. E hoje, a gente vem observando que não basta só conhecer. É muito importante também ter autonomia, ter raciocínio, realizar bons procedimentos e saber tratar o outro ser humano com humanização. Então, essas habilidades, elas precisam ser avaliadas de diversas formas. E elas também podem ser avaliadas na nossa prova de avaliação, que é aquela avaliação mais cognitiva. Mas, mesmo assim, nós podemos colocar soluções, problemas, na verdade, e que eles venham a buscar essas soluções através do raciocínio. Então, vamos ver o que a gente tem de modelo tradicional e modelo de construção interativa do conhecimento. Como assim? Quando a gente começou a faculdade, acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a esse vídeo se formaram nessa perspectiva. Então, o que acontecia? Esses saberes socialmente construídos, seja lá quais forem, eles eram estudados intensamente pelo professor. E o aluno, ele não tinha muito acesso a isso. Esse acesso era extremamente restrito às cabeças pensantes, que eram os docentes. O docente, então, pegava todo esse conhecimento aqui, de acordo com a sua visão, com a sua interpretação da realidade, e passava isso para um aluno, que era mais um aceptor de informações do que, de fato, um ser pensante. Antes funcionava basicamente dessa forma, né? O professor, ele passava as informações. Só que a gente tem que lembrar que essas informações, elas passam por essa cabeça aqui, que cada cabeça é uma história, é um mundo, é uma interpretação. Então, cada professor ia lá e levava a sua experiência para o aluno. O aluno, ele não tinha muita chance de confrontar isso com a realidade. Já na construção contemporânea do conhecimento, que é essa que nós temos aqui, esses saberes socialmente construídos, eles estão disponíveis ao aluno através da tecnologia, como a internet, por exemplo. Nesse sentido, o aluno, ele tem acesso a diversas informações, certo? Assim como o professor tem acesso a diversas informações de diversas fontes. Os construtos socialmente desenvolvidos, eles migram tanto para o professor quanto para o aluno, e aqui há uma via dupla.
né? Uma mão dupla, onde a gente tem o professor passando informações ao aluno, mas o aluno também passando suas informações e vivências ao professor, e da mesma forma, esse aluno podendo ter acesso a esses saberes. E essa construção de conhecimento é muito mais interativa e muito mais interessante. Então, é muito importante que quando a gente construir uma avaliação, a gente leve em consideração esse sujeito, aluno, que é um sujeito que traz as suas experiências e saberes e que tem acesso aos mesmos saberes socialmente construídos que nós, enquanto professores. Porque o livro que a gente compra, eles têm acesso, PDF gratuito na internet, a mesma biblioteca que a gente consulta nossos livros, eles têm acesso também. Então, teoricamente, eles teriam o mesmo acesso e a mesma capacidade de entendimento que nós. Então, como fazer uma avaliação crítico-reflexiva para esta geração? Então, é o primeiro ponto, segundo ponto, na verdade, que a gente tem que levar em consideração. Os elementos que formam um bom profissional é o ser, saber fazer, saber conviver, conhecer, e a perspectiva da construção interativa do conhecimento. Quando a gente vai formar um bom profissional, né, a gente tem que ter referências de que, para aquela profissão, o que é ser um bom profissional. Então, vamos dizer que nós estamos formando aqui, né, um profissional farmacêutico, tá? Então, quais são as atribuições desse farmacêutico? Ah, mas eu sou professora de química. Ah, mas eu sou professora de processos biológicos. Para que eu quero saber disso? Bem, o conteúdo que você está passando, ele tem que estar relacionado às atribuições desse profissional. Não adianta que a gente tome a nossa perspectiva da nossa profissão como verdade e queira avaliar o aluno nessa perspectiva. Não. Nós precisamos pensar em que atribuição profissional o meu conteúdo, meu componente curricular que eu estou responsável vai se encaixar. Então, quem diz quais são as atribuições profissionais? Onde é que eu posso arranjar essas informações? Geralmente são as habilitações dos conselhos federais, conselhos regionais, que dizem que tipo de habilidade, de atividades que esses alunos podem realizar quando eles se formarem. Uma coisa muito interessante também que a gente pode consultar são as DCMs. Né? Todos os cursos da área da saúde têm DCMs, as diretrizes curriculares nacionais. Então, essas DCMs, elas trazem uma série de habilidades e competências e atitudes, né, que o profissional tem que ter quando ele sair para o mercado de trabalho. Então, vamos dar como exemplo aqui. Para que o profissional farmacêutico, que é esse rapaz aqui, consiga desenvolver uma vacina, por exemplo, ele tem que ter uma série de habilidades, várias. Dentre elas, ele precisa testar a segurança e eficácia da vacina, correto? Então, quando a gente fala de habilidade, a gente está falando de uma parte para a construção de uma competência. Então, a competência ela é muito mais ampla do que a habilidade. A competência ela é uma junção de habilidades, de atitudes, de saberes, né, de conhecimentos. Então, para ter uma competência global, a gente precisa de uma série de habilidades. Então, para que ele tenha a habilidade de testar a segurança dessa vacina, que tipo de conhecimento ele precisa ter? Bom, primeiro ele precisa conhecer a pessoa que vai receber, né, o organismo que vai receber essa vacina. Como que ele é? Como que ele funciona? Então, ele precisa de um entendimento sobre morfofisiologia humana muito bem. Além disso, como a gente está falando de uma vacina, de um imunobiológico, a gente vai precisar muito das básicas enquanto bioquímica, precisamos da imunologia, da patologia, da biologia celular, biologia molecular
Então, nós precisamos de todo um arcabouço de conhecimento que é eminentemente básico. Além de, claro, dos conhecimentos específicos. Aqui eu coloquei os mais básicos só para a gente ter uma provocação, né? E quais são as atitudes que ele vai precisar? Ele vai precisar saber realizar um trabalho com experimentação animal, que aí já requer uma série de procedimentos que ele precisa saber realizar, pesquisa com seres humanos, além disso, saber trabalhar em equipe, saber lidar com o outro de forma ética, responsável e justa. Então, perceba que para desenvolver uma única competência, eu preciso de várias habilidades, e para construir essas habilidades, eu preciso de muitos conhecimentos básicos. Então, para você que está em dúvida de como saber em que o seu componente curricular vai contribuir para a formação daquele profissional, faça esse caminho. Perceba quem é o profissional que a sua faculdade está tentando formar, né, através do projeto pedagógico de curso, o PPC. Depois que você entender qual é o tipo de profissional que a sua faculdade está querendo realizar, você pode fazer a consulta das DCMs, e aí você vai ver quais são as competências e habilidades, e baseado nessas competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas, você vai ver quais são os conhecimentos que precisam ser levados em conta. Dentro desses conhecimentos, com certeza, tem algo no seu componente curricular. Então, faça esse link em sala de aula, para que você também possa fazer esse link nas questões que você produz. E é por isso que eu estou fazendo tudo isso, né? Que eu estou fazendo toda essa fundamentação teórica, para que você compreenda que a sua questão, ela precisa ter problematização, ela precisa ter contextualização, mas a sua aula também precisa. Na sua aula, você precisa fazer todo esse chamamento para que a sua prova seja equivalente ao conteúdo que você está ministrando e a forma como você está ministrando. Porque não adianta a gente ter uma aula extremamente conteudista e uma prova extremamente aplicada. Porque aí o aluno ele vai ter muita dificuldade de realizar. Então, ele precisa ter uma expectativa de como será a avaliação, mas isso não quer dizer que a gente vá dar as respostas para ele, fazer uma revisão onde a gente vai mudar apenas uma palavra e outra na questão. Não, nós temos que acostumar o aluno a aprender da mesma forma que a gente vai avaliar, porque a avaliação, além de dizer muito sobre o aluno, ela diz muito também sobre o docente, certo? Sobre a aula desse docente. Então, é muito importante a gente ter cuidado quando a gente vai construir a nossa aula, para que a gente também possa construir uma boa avaliação. E se a gente já constrói uma avaliação com antecedência, que é como acontece na FACEM, as nossas aulas que nós iremos produzir ao longo das semanas, elas precisam estar congruentes com aquelas questões que eu produzi. Ok? Então, quando a gente fala de construções de questão, nós não podemos perder de vista a taxonomia de Bloom. Bloom foi um pesquisador que criou essa taxonomia, onde alguns verbos eles estabelecem um grau de dificuldade crescente. E esse grau de dificuldade crescente pode ser utilizado nas nossas questões. Certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso, mas o que a gente precisa saber é, dependendo do verbo e da classe de verbos que você utilizar, o aluno ele vai ter graus de dificuldade maior para executar aquela tarefa. Quanto maior o grau de dificuldade, mais habilidades e competências ele tem que ter para desenvolver aquela tarefa, certo? Então, é muito importante submeter o aluno a diferentes graus de dificuldade, para que ele possa, de fato, ter um aprendizado completo e ser avaliado de uma forma completa. Então, que graus de dificuldade são esses? 3, basicamente. Fácil, médio e difícil. Quando a gente utiliza questões ou objetivos de aprendizagem que falam sobre recordar e entender, que parece apenas que o aluno recorde ou entenda algum conteúdo, então, interprete
essa questão, ou explique isso, ou classifique, ou resuma, ou defina. Então, todos esses tipos de questões são consideradas, através da taxonomia de Bloom, questões fáceis, no sentido do pensamento crítico e na elaboração de soluções. Porque basta que o aluno memorize para que ele possa trazer isso para a avaliação. E isso não quer dizer, por exemplo, que ele tenha as ferramentas necessárias para se tornar um bom profissional. Isso quer dizer que ele tem uma boa memória. Entende? Então, quando a gente consegue utilizar esses outros verbos, como aplicar e analisar, como organizar, diferenciar, construir, separar, executar, isso já são verbos mais aplicados. Então, esses verbos mais aplicados, eles requerem de um aluno, além do conhecimento teórico, mais básico e cognitivo, ele requer uma análise, uma percepção, um raciocínio crítico. Então, isso quer dizer que o aluno ele vai ter, além de trazer os conhecimentos, saber analisar esses conhecimentos e conseguir aplicar. Os graus mais difíceis, mais complexos da taxonomia de Bloom são os avaliar e criar. Quando a gente pede para um aluno criticar, por exemplo, o seminário de outro, então ele não vai ter que somente lembrar do conteúdo, saber aplicar e analisar esse conteúdo, mas também de avaliar esse conteúdo. Se o que está sendo mostrado para ele é correto, se aquele texto que foi escrito por aquele autor, que é muito famoso, está congruente com a realidade, mas para isso ele tem que ter uma maturidade de pensamento crítico. Criar. Quando a gente pede para ele produzir, para inventar, para criar uma cartilha, alguma coisa do tipo, a gente precisa dele muito esforço dos outros níveis, né? Então, ele vai precisar ter desenvolvido todas aquelas competências mais simples e cognitivas para conseguir criar alguma coisa. Então, se a gente pedir para ele criar algo em grupo, ele vai precisar saber trabalhar em equipe, saber trabalhar no processo de organização, a fazer determinadas tarefas, algumas habilidades, como mexer no computador, por exemplo. Ele vai ter que ter conhecimento teórico sobre determinadas coisas. Então, quando a gente pede para ele criar alguma coisa, a gente está submetendo o aluno a uma série de possibilidades de aprendizado. Aprendizado autônomo e aprendizado feito personalizado. Porque ele vai guiar o aprendizado dele, porque a gente está pedindo para ele criar, né? Para ele planejar. Depois a gente vai avaliar e ele vai aprender com os próprios erros. Então, percebam que no nosso processo de avaliação, a gente pode explorar todos esses verbos. E no nosso processo de construção do componente curricular, a gente pode ter comumente todos esses verbos, certo? Então, isso vai ser importante tanto para a criação de itens avaliativos de múltipla escolha, quanto de questões abertas, tá bom? Aqui eu trago a taxonomia de Bloom aplicada à era digital. Então, tem aqueles verbos mais comuns, estão esses em preto, como vocês estão vendo aqui, e tem aqueles verbos que estão mais relacionados à era digital, que está em vermelho. Então, nesse momento que a gente está trabalhando na perspectiva remota, é muito importante que a gente saiba transpor a taxonomia de Bloom, né, para a realidade remota. Então, quando a gente tem uma tarefa para o aluno marcar sites favoritos, procurar algum tema, grifar alguma coisa. Então, nós estamos exercitando uma habilidade de pensamento de nível mais simples, mais inferior. Quando a gente pede para ele twittar, categorizar em tags, comentar sobre alguma coisa, esse nível está um pouco acima. Quando a gente pede para ele editar alguma coisa, carregar, jogar, ele já está aplicando esse conhecimento. Quando a gente usa da gamificação, enfim, a gente já está aplicando.
Quando a gente fala em analisar, quando ele precisa validar algum instrumento, quando a gente precisa, enfim, delinear algum experimento, desconstruir uma coisa, né? Fazer uma construção reversa, né? Pegar algo que está desmontado e montar. Então, isso tudo parte do processo de análise. Então, a gente já está aumentando aí os pensamentos de nível para ficar mais superior. Em avaliar, a gente pode pedir para ele comentar no blog, moderar um fórum, participar de network e criar, filmar, animar, fazer como se fosse um Wikipédia, programar, enfim. Então, é muito importante que todo o nosso componente curricular a gente realize exercícios que abranjam toda a taxonomia. Nem somente os de nível mais inferior, nem somente os de níveis mais superiores. Certo? Então, isso é muito importante, inclusive, esses artigos são muito interessantes de ler. Vocês podem dar uma procurada. Aqui são recursos, né? Ali eu falei de verbos, agora eu estou falando de recursos. Esses recursos, eles podem ser utilizados para cada um dos verbos. Então, para lembrar, você pode utilizar os navegadores, o YouTube, por exemplo. Para entender sobre algum assunto, a gente pode utilizar o Skype, pode utilizar o Gmail, pode utilizar o próprio YouTube também, pode utilizar plataformas de fazer blog, né? Consulta. Para aplicar, a gente pode utilizar uma série de aplicativos de gamificação, de enfim, criação de materiais. Para analisar também, para avaliar, nós podemos utilizar nosso próprio Moodle e outros para criar, e existem vários materiais. Então, aqui é só um exemplo onde a gente pode utilizar essas ferramentas de aprendizado para que esses alunos eles possam desenvolver essas competências e essas habilidades mesmo em ambiente remoto. Quando a gente está realizando uma aula, existem componentes visíveis e invisíveis, que são os componentes das coreografias didáticas, né, dos episódios de aprendizagem. Independente das metodologias que você vai utilizar, dos objetivos de aprendizagem, existem momentos em que o professor e o aluno, eles não se enxergam no processo, mas ambos podem estar ativos no processo. Enquanto o professor, quando ele está produzindo sua aula, ele se antecipa, ele estuda, o aluno ele tem acesso ao roteiro de aprendizagem. E qual é esse roteiro de aprendizagem? É o cronograma, por exemplo. Então, ele já imagina o que o professor vai trazer. E se o professor tiver sugerido uma leitura ou passado um vídeo para ser assistido antes da aula, então, o que vai acontecer? Esse aluno ele vai, de forma invisível, né, para o professor, se inteirar desses assuntos. Quando o professor se coloca em cena, né, esses componentes são visíveis. Já o aluno, ele traz para o professor algum produto da aprendizagem. Isso é visível também, tanto para eles mesmos, quanto para o professor. Essa coreografia didática sempre acontece. Sempre acontece do professor estar se antecipando, estudando, e o aluno, mesmo que após um dia de estudo, o episódio de estudo, ele estuda em casa sozinho. Então, é muito importante, quando a gente vai planejar uma avaliação e quando a gente vai planejar nossas aulas, que a gente tem que identificar quais são os elementos visíveis e invisíveis da nossa coreografia didática, para a gente saber, por exemplo, se vai dar tempo, se é execuível, se a gente consegue fazer de acordo com o planejamento. Porque o que a gente está propondo aqui para vocês é vocês fazerem uso de várias ferramentas, certo? Mas fazer uso dessas ferramentas não é tão fácil assim, principalmente para quem não tem um letramento digital tão avançado.
Então, é muito importante que a gente tenha esses processos invisíveis e que a gente sugira para o aluno leituras e preparações, né, seja baixar um arquivo na internet, ou habilitar um site, ou baixar um emulador, enfim, algum material que ele possa se preparar para a aula seguinte. Porque isso vai fazer com que a gente utilize verbos de alta complexidade e vai fazer com que a nossa avaliação seja mais equivalente ao nosso processo de ensino. Então, a comunidade, que é o fator final desse processo de formação desse profissional, é quem vai mais se beneficiar, claro, e é quem espera determinado perfil profissional, certo? Enquanto isso, enquanto a comunidade está aqui no entorno dessa formação desse profissional e os saberes da comunidade, o docente ele tem que, na sua atuação, levar em consideração 3 focos principais. O foco no aluno, enquanto pessoa, enquanto ser humano que está em formação, o foco na avaliação que ele vai fazer desse aluno e o foco no conhecimento que está sendo compartilhado com esse aluno. Então, quando o docente ele vai construir uma avaliação, ele tem que levar em consideração todos esses elementos. O conhecimento que ele passou, né, lá para o aluno, pela aula, o tipo de aluno que ele espera que já esteja em formação, né, inclusive os saberes que ele traz, em que período do semestre ele está, o que foi que ele já viu, né, quais foram as disciplinas que ele já viu. A avaliação que vai ser feita tem que estar congruente com esse conhecimento que foi compartilhado e não se pode perder o foco à comunidade. Por quê? Nós temos que trazer uma avaliação que seja compatível à comunidade que essa pessoa vai trabalhar. Então, a gente tem que expor o aluno a situações que ele vai enfrentar no seu trabalho, no seu ofício. Então, trazer as situações da comunidade para o momento de episódio de ensino, para que esse aluno seja sensibilizado e construir uma avaliação a partir desse processo. A partir do que a comunidade espera que essa pessoa faça quando chegar no serviço. E aí, pessoal, a gente vai passar agora, depois que a gente discutir um pouco sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre os níveis de complexidade de questões, sobre os elementos aí que vão formar um bom profissional, a gente vai passar para tipos de questão, certo? Então, eu espero vocês na próxima sessão desse vídeo. Tchau! E não deixe de assistir os próximos.